A primeira vez Luca Cante ouviu o grito, ele pensou era apenas outra discussão através das finas paredes do apartamento. Mas então a voz de uma mulher cortou através o barulho, crua e aterrorizada. Ajude-me. 10 segundos depois, o chefe da máfia ao lado chutou a porta dela fora de suas dobradiças e caminhou direto para a luta que mudaria a vida dele para sempre. Hayley não lembrou de adormecer. Um momento ela estava sentada na borda da cama de hóspedes, ainda nas mesmas roupas, dedos enrolados em volta do cobertor como se fosse a única coisa sólida em seu mundo. O próximo ela acordou no escuro, coração acelerado como se alguém tivesse gritado o nome dela. Ela se endireitou bruscamente, respirando rápido. Por um segundo, ela não sabia onde estava. Sem vidro quebrado, sem gritos, sem passos vindo mais perto, apenas uma lâmpada suave na mesa de cabeceira, um quarto limpo e o zumbido silencioso da cidade fora da janela. Ela pressionou uma mão em sua garganta. Doía quando ela engolia. A mente dela voltou para as mãos de Ethan, os dedos dele cravando na pele dela, os olhos dele cheios de ódio. O jeito que o mundo começou a embaçar, o jeito que a própria voz dela soava quando ela gritou, "Ajude-me!" Ela apertou os olhos. Outra memória avançou, um par diferente de mãos, fortes mas firmes, puxando Ethan para longe. Uma voz diferente, baixa e controlada. "Você não coloca suas mãos nela, Luca." Ela exalou lentamente. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 3:17 da manhã. Hayley balançou as pernas para fora da cama. Suas meias roçaram no tapete macio. Ela se levantou cuidadosamente, testando seu equilíbrio. O corpo dela sentia-se pesado, mas o pânico tinha diminuído apenas o suficiente para ela se mover. Ela abriu a porta do quarto uma fresta e espiou para o corredor. A cobertura estava escura, iluminada apenas por uma pequena luz na sala de estar. A cidade brilhava através das grandes janelas, como um mundo distante e silencioso que não sabia o que tinha acontecido com ela algumas horas antes. Ela saiu lentamente, abraçando-se. Luca estava lá. Ele estava sentado no sofá, inclinado para a frente, cotovelos nos joelhos, telefone em uma mão, um copo de água na mesa à frente dele. O paletó dele estava fora, as mangas da camisa branca arregaçadas, tatuagens envolvendo seus antebraços. Ele não estava assistindo TV ou rolando nada. Ele estava apenas acordado, esperando. Ele olhou para cima no segundo que ouviu os passos dela. "Você deveria estar descansando", ele disse. "Eu acordei", Hayley respondeu. Voz ainda áspera. "Desculpe, eu não quis incomodar você. Você não está me incomodando." O tom dele era simples, plano, certo. Ela se aproximou, mas permaneceu de pé perto do outro lado da mesa de centro. "Você alguma vez dorme?" Ela perguntou, tentando fazer uma piada fraca, sua voz suave. "Quando eu posso", ele respondeu. "Esta noite não é uma dessas noites." Ela assentiu. Ela entendeu. Os próprios pensamentos dela não a deixavam desligar o cérebro. "Você precisa de algo?" ele perguntou. "Água? Comida?" Ela balançou a cabeça, então mudou para um pequeno aceno. "Água, talvez." Ele entregou a ela o copo na mesa e foi para a cozinha pegar outro para si mesmo. Ela o observou se mover, calmo, firme, controlado, não como alguém que acabara de chutar uma porta e espancar um homem no chão. Quando ele voltou, ela estava sentada no sofá, segurando o copo com as duas mãos, dedos enrolados nele como se fosse uma salvação. "Ainda dói?" ele perguntou, olhando para a garganta dela. "Um pouco", ela admitiu. "Está melhor do que antes." "Se você quiser, eu posso chamar um médico para vir de manhã", ele disse. "Alguém em quem eu confio. Sem relatório, sem perguntas. Apenas um exame." O peito dela apertou. "Eu não quero a polícia envolvida ainda." "Eles não serão", Luca respondeu. "Não a menos que você decida isso. É sua decisão." Ninguém tinha dito isso a ela em muito tempo. "É sua decisão." Com Ethan,
Nunca havia uma escolha. Havia apenas ordens, regras e consequências. Obrigada, ela disse baixinho. Ele sentou na poltrona à frente dela, apoiando os antebraços nos joelhos novamente. Ele a observou, mas não como se estivesse estudando um problema. Era mais como se estivesse garantindo que ela não desmoronasse. Hayley, ele disse, há quanto tempo isso está acontecendo? Os dedos dela apertaram o copo. Eu não sei, ela respondeu. Eu acho que começou com pequenos comentários, ciúmes, verificando meu telefone, perguntando onde eu estava a cada minuto. Ela engoliu. Então foram gritos, portas batendo, dizendo-me que eu era inútil quando algo o chateava. E esta noite ela não terminou. Ela não precisou. Luca não insistiu. Mais alguém sabia? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Nenhum amigo, família. Os lábios dela tremeram por um segundo. Minha melhor amiga mora em outro estado. Nós conversávamos às vezes, mas eu continuava dizendo a ela que tudo estava bem. Ela soltou um suspiro amargo. Eu estava envergonhada. Eu continuava pensando que era minha culpa, que eu tinha que ser mais cuidadosa, dizer as coisas certas, evitar começar brigas. A expressão de Luca endureceu. Não é sua culpa, ele disse. Nunca foi. Hayley deu um pequeno encolher de ombros, mais por hábito do que por crença. Isso não é o que eu ouvia todo dia. Então você tem ouvido a pessoa errada, ele respondeu. O quarto ficou silencioso novamente. Hayley tomou um gole de água, sentindo o líquido frio aliviar a queimação em sua garganta. Você mora aqui sozinha? Ela perguntou depois de um momento. Por enquanto, Luca disse. Ela percebeu a pequena pausa em sua voz. Por enquanto. Ele olhou para a cidade por um segundo. O trabalho me mantém ocupado. Pessoas não ficam muito tempo perto disso. O que você faz? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. Ele olhou de volta para ela. Não era um olhar simples. Era medido como se estivesse decidindo o quanto dizer. Eu administro negócios, ele disse finalmente. Que tipo de negócios? O tipo que exige lealdade, ele respondeu. E muita segurança. Ela franziu a testa um pouco. Então, empresa de segurança? Um canto da boca dele se ergueu por meio segundo. Mal um sorriso. Algo assim. Hayley o estudou na luz baixa. Suas feições eram nítidas, seus olhos escuros e firmes, suas mãos calmas. Não havia nada de suave nele, mas também nada de descuidado. Ele parecia um homem que tomava decisões rapidamente e nunca duvidava delas. Você não estava assustado, ela disse de repente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. De quê? Dele, ela respondeu. De entrar lá. Ele poderia ter uma arma. Ele poderia ter atacado você. Você apenas chuta a porta como se fizesse isso todo dia. Eu não faço isso todo dia, Luca disse. Só quando eu ouço uma mulher gritar assim. O peito dela apertou novamente. O jeito que ele disse mulher a fez sentir como uma pessoa, não uma posse. E se ele chamar a polícia? Ela perguntou. E se ele lhes disser que você invadiu e o atacou? Ele pode tentar, Luca disse, mas eles verão os hematomas no seu pescoço e o vidro quebrado no chão dele e o fato de que foi ele quem colocou as mãos em você primeiro. Ele pode mentir, ela insistiu. Os olhos de Luca endureceram. Ele pode mentir, mas eu sou muito bom em lidar com mentirosos. Havia algo em seu tom que a fez estremecer. Não de medo, mas da certeza nele. Ele soava como um homem acostumado a ser obedecido. Você é sempre tão calmo? Ela perguntou. Por fora, ele disse. Por dentro é diferente. Hayley hesitou. O que você sentiu quando me ouviu gritar? Ele não respondeu imediatamente. Raiva, ele disse finalmente, muito raiva. Com ele, ela perguntou. Com ele, Luca confirmou. E comigo mesmo por não ter batido antes. Os olhos dela suavizaram. Você ainda veio. Isso é tudo que importa. Eles caíram em silêncio novamente, mas não era tão pesado quanto antes. Sentia-se como uma pausa entre duas pessoas que já haviam dito demais e estavam com medo de dizer mais.
Hayley esfregou os braços lentamente. Eu não sei o que fazer amanhã, ela admitiu. Eu não posso voltar lá, mas todas as minhas coisas estão naquele apartamento. Minhas roupas, meu laptop, meu trabalho, tudo. Nós pegaremos suas coisas, Luca disse. Como? Ela perguntou. Ele estará lá. Ele começará de novo. Você não irá sozinha, Luca respondeu. Você não estará perto dele sem alguém ao seu lado. Alguém? Ela repetiu. Ele deu um pequeno aceno. Eu ou alguém que eu enviar. Ela o encarou. Você faria isso? Eu não digo coisas que não pretendo fazer, ele disse. A garganta dela apertou de uma maneira diferente agora. Ninguém nunca havia falado assim por ela. Não realmente. Não com esse tipo de certeza. E se ele se recusar a nos deixar entrar? Ela perguntou. E se ele fizer uma cena? Então ele vai se arrepender, Luca respondeu. O coração de Hayley saltou. Quem é você, Luca? Ela sussurrou. Ele manteve o olhar dela por um longo segundo. Alguém que não desvia o olhar, ele disse. Isso é o suficiente por esta noite. Ela queria mais. Ela queria entender por que um homem como ele vivia em um lugar como este. Por que ele despertava tanto medo em seu ex, sem mesmo levantar a voz? Por que ele se comportava como se o mundo estivesse constantemente testando-o? Mas ela estava muito cansada para insistir. O telefone dela de repente acendeu na mesa entre eles. A tela mostrava várias chamadas perdidas e mensagens de um contato rotulado Olivia. O estômago de Hayley revirou. Ela olhou para Luca. É minha amiga. Responda, ele disse. Ela provavelmente está preocupada. Hayley pegou o telefone com as mãos tremendo, hesitando por um segundo. O que eu digo a ela? Ela perguntou. A verdade, ele respondeu. Ou o máximo que você estiver pronta para compartilhar. Ela assentiu e atendeu a chamada. Hayley. A voz de Olivia veio alta e preocupada. Oh, meu Deus, eu tenho ligado para você por horas. Você está bem? Você não respondeu nenhuma das minhas mensagens. Eu tive um pressentimento ruim. Eu juro que Eu estou bem. Hayley interrompeu suavemente. Eu estou segura. Olivia exalou em alívio. Você não parece bem. O que aconteceu? Ele está lá? Ele gritou com você de novo? Hayley, se ele encostou a mão em você, eu juro que eu... Foi pior esta noite, Hayley disse, voz instável. Eu explico depois. Eu não estou em casa agora. Onde você está? Olivia perguntou, alarmada. Hayley olhou para Luca. Ele a observava, calmo, mas atento. Eu estou no apartamento de um vizinho, ela disse. Ele me ajudou, ele... Olivia repetiu imediatamente. Que ele? Um homem que mora no prédio. Ele ouviu tudo e entrou. Ele é confiável? Olivia exigiu. Hayley olhou para Luca novamente. Ele não desviou o olhar. Sim, ela disse baixinho. Ele é, Olivia suspirou. Ok. Você me assustou meio de morte. Por favor, envie-me sua localização e me ligue quando puder. Prometa. Eu prometo. Hayley respondeu. Ela desligou e colocou o telefone de lado. Sua amiga se importa com você, Luca disse. Demais, Hayley disse. Ela sempre disse que algo estava errado. Eu continuei fingindo que tudo estava bem. Pessoas fazem isso quando estão com medo, ele disse. Ela assentiu. Você quer meu sobrenome? Ele perguntou de repente. A pergunta la pegou de surpresa. Seu sobrenome. Você disse que não sabe quem eu sou. Ele a lembrou. Você deveria pelo menos saber meu nome completo. Ela hesitou, então assentiu. Ok. Ele se encostou na cadeira, olhos ainda nela. É Luca Canti, ele disse. O nome pousou entre eles como uma pedra caída em água parada. Hayley franziu a testa ligeiramente. Canti, ela repetiu, experimentando na língua. Parecia familiar, mas ela estava muito cansada para entender o porquê. Você pode procurar depois se quiser, ele disse. Não esta noite. Você precisa descansar. Ela semicerrou os olhos um pouco. Há algo que eu deveria ter medo? A resposta dele foi calma, honesta. Você deveria respeitar no que estou envolvido, ele disse. Mas você não precisa ter medo de mim.
O coração dela batia mais rápido. Eu estou confiando a você algo grande, ela disse. A confiança é mútua, Luca respondeu. Ela não conseguia explicar, mas isso a fez sentir calor no peito. Hayley se levantou lentamente. Eu vou tentar dormir de novo se eu puder. Se você acordar e se sentir pior, ou se você lembrar mais detalhes e entrar em pânico, volte aqui, ele disse a ela. Não fique sozinha com isso. Ela assentiu. Ela deu alguns passos em direção ao corredor, então parou e olhou para trás por cima do ombro. Luca, ela chamou suavemente. Sim, se você não estivesse em casa esta noite. A voz dela tremeu. Ele manteve o olhar dela. Eu estava em casa. Foi uma resposta simples, mas a atingiu forte. Ela engoliu e sussurrou. Obrigada por me ouvir. Ele não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou. Vá descansar, Hayley. Ela voltou para o quarto de hóspedes e fechou a porta atrás de si, coração ainda acelerado, mas por uma razão diferente agora. Ela deitou na cama e encarou o teto por muito tempo, revivendo tudo. A voz dele, as mãos dele puxando Ethan para longe, os olhos dele quando ele disse que ela não voltaria. O sobrenome dele, Luca Canty. Ela pegou o telefone, abriu um navegador e digitou. As primeiras manchetes que apareceram a fizeram sentar-se ereta. O sangue correndo frio e quente ao mesmo tempo. Palavras como família do crime, laços com o submundo, chefe poderoso e sindicato que piscaram na tela. Os dedos dela tremeram enquanto ela rolava. O homem que a salvou esta noite não era apenas um vizinho. Ele era algo mais, algo perigoso, algo temido. E Hayley Bennett acabara de entrar em seu mundo sem mesmo perceber. Ela bloqueou o telefone com a mão tremendo e deitou-se novamente, coração batendo. Segura ou não, uma coisa era clara. Nada em sua vida seria simples novamente. Hayley mal dormiu depois de ler o sobrenome de Luca. Toda vez que ela fechava os olhos, fragmentos de artigos, rumores e avisos sussurrados de posts online se repetiam em sua mente. Palavras como poder de sindicato, perigo, influência do submundo, todas ligadas ao nome Ki. E ainda assim, o homem que ela conhecera esta noite não correspondia a nada disso. Ele não a tinha ameaçado. Ele não tinha dado ordens. Ele não a tinha tocado sem permissão. Ele a tinha salvo. Esse conflito a manteve acordada por horas. Pela manhã, exaustão e medo se misturavam em uma única dor surda atrás dos olhos dela. Ela sentou na beirada da cama, dedos pressionados nas têmporas, respirando lentamente enquanto o sol da manhã filtrava pelas cortinas. Ela só se moveu quando ouviu passos fora do quarto. Lentos, pesados, calmos. Luca Hayley levantou-se abruptamente e abriu a porta alguns centímetros, espiando para fora. Luca estava andando pelo corredor em direção à cozinha, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente bagunçado, como se ele também não tivesse dormido. Ele parou quando a viu. Você está acordada, ele disse. Mal, ela sussurrou. Ele assentiu uma vez e gesticulou para a cozinha. Você deveria comer algo. Hayley hesitou, então o seguiu. A cozinha estava impecável, moderna, quase intimidante com o quão caro tudo parecia. Balcões de mármore, eletrodomésticos de aço inoxidável, iluminação suave. Parecia um lugar onde as pessoas tinham vidas controladas e silenciosas, não vidas como a dela. Luca serviu água em um copo e o colocou à frente dela. Beba, ela fez, grata por algo frio descendo sua garganta. Ele se encostou no balcão, braços ligeiramente cruzados. Como você se sente? Ele perguntou. Cansada, ela admitiu. Meu pescoço dói, minha cabeça dói, e meu coração parece que está correndo uma maratona. Você passou por muito na noite passada, ele disse. Levará tempo para se recuperar disso. Hayley assentiu lentamente. Ela colocou o copo no balcão, dedos traçando a condensação. Então ela respirou fundo. Eu pesquisei seu sobrenome. Ela não tentou suavizar, não adiantava. Os olhos de Luca permaneceram nela. Sem surpresa, sem negação, sem raiva. O que você encontrou?
Ele perguntou calmamente. O suficiente para saber que você não é apenas um vizinho do corredor. Correto. E não apenas um empresário. Também correto. As mãos dela apertaram o copo. Então, o que você é exatamente? Ele não se moveu, não piscou. Um homem que não machuca pessoas que não merecem, ele disse. E um homem que protege as pessoas que ele escolhe proteger. Essa não é uma resposta real. É a que você precisa esta manhã. Ela engoliu. Devo ter medo de você? Não, ele disse sem hesitação. Não você. A resposta a deixou tanto aliviada quanto inquieta. Quantas pessoas sabem quem você realmente é? Ela perguntou. Não muitas, ele respondeu. E nenhuma delas usará seu nome. Mas se alguém descobrir que eu estava aqui, eles não vão, ele a interrompeu suavemente. Ninguém toca em uma mulher sob meu teto. Hayley o encarou. Não havia arrogância em seu tom, nenhuma ameaça, apenas certeza. Ontem à noite, ela disse lentamente. Você chutou uma porta e espancou um homem até ele ficar inconsciente por mim hoje. Você está me dizendo que estou segura aqui. Mas o que acontece quando Ethan for à polícia? Quando ele contar às pessoas o que você fez? Ele não vai. Luca disse, como você pode ter tanta certeza? Luca inalou profundamente. Porque eu vi os olhos dele quando eu o segurei. Homens como ele só sabem como controlar alguém mais fraco. No momento em que eles enfrentam alguém mais forte, eles quebram. Hayley abaixou o olhar. A verdade doeu. Ela tinha sido mais fraca. Ela odiava admitir isso, mas era a realidade. Ele virá atrás de mim, ela sussurrou. Ele sempre faz quando eu vou embora. Sempre encontra uma maneira de distorcer tudo. Ele não tocará em você novamente, Luca disse. Você não pode prometer isso. Eu acabei de fazer. Ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. Pela primeira vez, ela não sentiu que estava sendo informada de algo. Ela sentiu que alguém estava assumindo a responsabilidade por sua segurança. Mas isso a assustou de uma maneira diferente. Eu não quero depender de outra pessoa, ela disse. Eu não quero substituir Ethan por outro homem que assuma o controle de tudo. Lucas se endireitou. Eu não estou aqui para assumir o controle da sua vida. Eu intervi na noite passada porque você estava em perigo. Isso é tudo. Ela respirou fundo. Então, o que acontece agora? Você decide, Luca disse simplesmente. Você quer ajuda para pegar suas coisas? Você quer ficar aqui por um tempo? Você quer ir para outro lugar? Você quer ação legal? Ou você quer silêncio? Nada disso é minha escolha. Hayley piscou. Essa não era a resposta que ela esperava. Pareceu o primeiro momento em muito tempo em que alguém não estava dizendo a ela o que ela deveria fazer. O que você acha que eu deveria fazer? Ela perguntou baixinho. Luca olhou para ela por um momento, pesando suas palavras. Eu acho que você nunca deveria pisar sozinha naquele apartamento novamente, ele disse a Bai. E eu acho que você deveria pegar suas coisas hoje antes que ele tenha coragem suficiente para tentar pegá-las. O estômago dela apertou. Ele estará lá. Sim, Luca disse. Então, e se ele não fará nada? Luca disse calmamente. Não comigo lá, nem perto. Hayley soltou um suspiro trêmulo. Ok, eu irei, mas só se você vier comigo. Eu já estava planejando, Luca respondeu. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, o telefone de Luca vibrou no balcão. Ele olhou para a tela. O nome Marco Rivera piscou nela. Luca la atendeu. O que é? Uma voz profunda respondeu alto o suficiente para Hayley ouvir. Eu estou na entrada do prédio. Você não estava atendendo ontem à noite, tudo bem? Os olhos de Luca piscaram para Hayley. Eu explico em um minuto. Suba. A caminho, Marco disse. Hayley se endireitou. Alguém mais está vindo aqui. Minha mão direita, Luca disse. Ele precisa saber que você estará comigo hoje. Ela engoliu em seco. Ele é seguro? Luca deu um pequeno aceno. Seguro, leal e mais inteligente do que parece. Hayley não tinha certeza se isso era reconfortante ou aterrorizante. Alguns segundos depois,
As portas do elevador abriram e um homem alto, com cabelo escuro e barba aparada, entrou na cobertura. Ele usava uma jaqueta preta e se movia com a mesma confiança deliberada que Luca tinha. Seus olhos imediatamente pousaram em Hayley. Ele diminuiu o ritmo. "Esta ela?" Marco perguntou. "Sim", Luca respondeu. A mandíbula de Marco apertou ligeiramente enquanto ele a examinava, machucada, cansada, vestindo uma das camisas de Luca, já que a dela estava rasgada da noite passada. Mas não havia julgamento em seus olhos, apenas consciência. "O que aconteceu?" Marco perguntou. A resposta de Luca foi simples. O marido dela colocou as mãos nela. O olhar de Marco se aguçou. "Onde ele está agora?" "No lado errado da minha paciência", Luca disse. Marco exalou uma vez como se esperasse essa resposta. "Você precisa de algo?" Marco perguntou a Hayley diretamente, seu tom inesperadamente gentil. Ela piscou, surpresa com a suavidade dele. "Não, obrigada. Você quer que eu fique do lado de fora quando você for pegar as coisas dela?" Marco perguntou a Luca. "Sim", Luca disse. "Nós não estamos arriscando." Hayley sentiu seu pulso saltar. "Ele vai ver você. Ele vai ver vocês dois. Ele vai pensar. Ele pode pensar o que quiser", Luca disse. "Ele não vai chegar perto de você." Marco tirou algo de seu casaco interno, um pequeno pedaço de chocolate embrulhado. Ele o estendeu. Hayley encarou. "Para que é isso? Você parece alguém que precisa de açúcar antes de lidar com mais estresse." Marco disse que ajuda. Ela soltou uma pequena risada inesperada. "Você dá chocolate para as pessoas. Só para as que o chefe traz para casa", ele disse. Luca lançou-lhe um olhar, mas não havia irritação real por trás dele. Marco levantou a mão ligeiramente. "O que? Eu estou sendo educado." Hayley balançou a cabeça suavemente, um pequeno calor se espalhando em seu peito. Ela não percebeu há quanto tempo alguém não tentava fazê-la sorrir. Luca se endireitou. "Nós saímos em 20 minutos. Hayley, aproveite para respirar, comer algo se puder e se arrumar." Ela assentiu. "Ok." Marco caminhou em direção à porta e parou. "Chefe." "Sim." "Você quer que eu faça mais alguma coisa?" A voz de Luca baixou. "Mais tarde. Não agora." Marco assentiu e entrou no elevador. Uma vez sozinhos novamente, Hayley se encostou no balcão e soltou um suspiro que ela não sabia que estava segurando. "É sempre assim?" ela perguntou. "O que você quer dizer? Pessoas te chamando de chefe, homens como Marcos sendo leais, todos olhando para você por respostas." Ela balançou a cabeça. "Este é um mundo diferente do meu. Não precisa se tornar o seu", Luca disse. "Você não está envolvida em nada. Você era apenas alguém que precisava de ajuda." Hayley olhou para ele por um longo momento. "Não é assim que parece", ela sussurrou. "Parece que a noite passada me arrastou para algo que eu não entendo." Luca se aproximou. "Você não está em perigo por minha causa", ele disse suavemente. "Você está em perigo por causa dele. E até que ele esteja completamente fora da sua vida, eu não vou me afastar." A respiração de Hayley falhou. Ninguém nunca havia dito algo assim a ela. Nem seus pais, nem amigos, e definitivamente não Ethan. Luca não estava falando como um homem que se sentia obrigado. Ele estava falando como um homem que havia tomado uma decisão deliberada. "Luca", ela sussurrou, sem saber como responder. Ele respirou fundo e deu um passo para trás, criando espaço novamente. "Nós deveríamos sair em breve." Antes que ela pudesse responder, o telefone dela vibrou. Hayley congelou, a tela acendeu. Ethan, 3 mensagens, todas não lidas. Luca viu a expressão dela mudar. "Mostre-me." Ela hesitou apenas por um segundo, então entregou a ele o telefone. Ele desbloqueou a tela e leu as mensagens. "Onde você está? Você não pode simplesmente ir embora. Volte para casa agora." O estômago de Hayley se revirou tão forte que ela sentiu náuseas. "Ele pensa que ainda me possui." "Ele não possui", Luca disse. "Ele sempre faz isso", ela sussurrou.
Me machuca, então finge que nada aconteceu. Me manda voltar para casa como se eu tivesse saído para pegar leite. Luca devolveu o telefone. Ele não sabe que você está comigo, Luca disse. Se soubesse, essas mensagens pareceriam muito diferentes. Ele estaria com medo? Ela perguntou. Não, Luca disse. Ele seria estúpido. Há uma diferença. Hayley cobriu a boca, tentando não chorar novamente. Eu não posso vê-lo sozinha. Eu nem consigo olhar para ele. Você não terá que. Tem certeza que esta é uma boa ideia? Eu não faço boas ideias, Luca respondeu calmamente. Eu faço as necessárias. Um suspiro trêmulo escapou dela. Luca caminhou em direção ao corredor. Pegue seus sapatos. Coloque algo quente. Os hematomas doerão quando o ar os atingir. Ela assentiu. E Hayley, ela se virou. A voz de Luca suavizou. Você não é a mesma mulher que deixou aquele apartamento na noite passada. Você não está voltando para lá com medo. A garganta dela apertou, mas de uma maneira diferente. Ele manteve o olhar dela. Você está voltando comigo. Quando Hayley voltou do quarto de hóspedes, Luca estava junto ao elevador com um casaco preto e chaves na mão. Ela calçou os sapatos e apertou a camisa emprestada mais em volta de si. Pronta? Ele perguntou. Não, ela disse honestamente, mas eu irei assim mesmo. Isso é o suficiente. Eles entraram juntos no elevador. A descida foi silenciosa, tensa. Hayley segurou o corrimão, tentando acalmar a respiração. Luca estava ao lado dela, perto, mas sem invadir. Quando as portas se abriram no saguão, Marco já esperava perto da saída. Ele deu a Hayley um aceno tranquilizador. Então olhou para Luca. Carros lá fora, ele disse. A frente está limpa. Luca gesticulou. Vamos. Os três saíram para o ar da manhã. Estava frio, nítido, cortando a garganta de Hayley. Ela abraçou-se enquanto se aproximavam do SUV preto estacionado na calçada. Marco abriu a porta traseira para ela. Você senta com o chefe, ele disse. Hayley entrou e Luca a seguiu, sentando-se ao lado dela. Marco entrou no banco da frente e ligou o motor. Enquanto o carro partia, Hayley sentiu o coração bater novamente. Luca observou as mãos dela tremerem. Se ficar demais, ele disse baixinho. Me diga. Ela balançou a cabeça. Eu não estou desistindo. Eu não disse que você estava. Ela olhou para ele, encontrando seus olhos firmes. Eu quis dizer, ele adicionou. Você não precisa guardar tudo. Os olhos dela queimaram. Ela desviou o olhar. As ruas passavam borradas, cada segundo a aproximando do apartamento de onde ela fugira na noite passada, mais perto de Ethan, mais perto do confronto que ela temia. E precisava. Quando Marco virou na rua dela, a respiração dela engasgou. O prédio se ergueu à frente deles. Luca inclinou-se para a frente. Marco, eu o vejo, Marco disse. O coração de Hayley afundou. Ele está lá fora. Ethan estava perto da entrada, andando de um lado para o outro, verificando seu telefone, vasculhando cada carro que passava nervosamente. Ele parece abalado, Marco disse. Provavelmente não dormiu. Bom, Luca murmurou. Hayley congelou. O que nós fazemos? Luca virou-se para ela. Nós entramos, ele disse, juntos. E ele, ela sussurrou. A expressão de Luca não mudou. Ele não tocará em você. O SUV parou. Marco saiu primeiro. Luca abriu a porta do lado de Hayley e ofereceu a mão. Ela a pegou. Eles pisaram na calçada juntos. Luca ligeiramente à frente dela. Marco flanqueando o outro lado dela. Ethan olhou para cima. O rosto dele ficou pálido, os olhos fixos em Luca. Então em Hayley, então de volta para Luca. Que diabos é isso? Ethan latiu, voz tremendo. Sua última manhã incomodando, Luca disse. A boca de Ethan abriu e fechou, como se ele não pudesse decidir se gritava ou corria. Esta é minha esposa, Ethan retrucou. Ela pertence a mim. Luca deu um passo à frente, voz baixa. Ela pertence onde ela quiser estar e ela não quer estar com você. Ethan fuzilou Hayley com o olhar.
Você realmente está fazendo isso? Você está indo embora com ele? Algum estranho que invade apartamentos? A respiração de Hailey tremeu. Ela quase recuou, mas a mão de Luca pousou levemente nas costas dela, não empurrando, apenas firmando. Ela levantou o queixo. Eu estou indo embora com alguém que não me machucou, ela disse. Isso é tudo o que importa. O rosto de Ethan se contorceu de raiva. Você está morto. Ele rosnou para Luca. Você me ouve? Você está... Luca se aproximou, invadindo o espaço de Ethan tão sem esforço que Ethan tropeçou para trás. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Luca disse. Ethan congelou porque agora ele o reconheceu. Hailey viu o momento em que a ficha caiu. O momento em que seu frágil e violento marido finalmente entendeu quem era Luca Canty. Seus olhos se arregalaram. As mãos dele tremeram. Você é sim, Luca disse calmamente. Hailey nunca tinha visto Ethan parecer assustado antes, mas ele estava agora aterrorizado. Luca deu um passo para trás e gesticulou para as portas da frente. Hailey vai pegar as coisas dela. Você fica aqui fora. Ethan não se moveu. Marco deu um passo à frente. Você não entendeu, chefe? Ethan engoliu em seco e recuou. Não por respeito, mas por puro medo. Luca virou-se para Hailey. Vamos. Ela assentiu, coração batendo, mas em pé mais alta do que ela esperava. Eles entraram no prédio juntos. Pela primeira vez em anos, Hailey não entrou em seu apartamento como vítima. Ela entrou com Luca Canty ao lado dela, e nada disso parecia temporário. Hailey entrou no apartamento de onde ela tinha sido arrastada na noite anterior. Não como uma mulher aterrorizada rastejando por ar, mas com Luca Canty ao lado dela. O contraste a atingiu instantaneamente. A lâmpada quebrada, o vinho derramado pelo chão, o vidro estilhaçado perto da cozinha, os porta-retratos inclinados na parede, tudo exatamente onde a violência o havia deixado. A respiração dela falhou. Luca parou logo na porta, examinando o espaço com os olhos afiados de um homem que havia entrado em quartos perigosos a vida inteira. A mão dele roçou levemente nas costas dela. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu, embora o coração dela batesse tão alto que ela o sentia na garganta. Marco esperava do lado de fora com a porta da frente aberta, bloqueando a entrada. Então Ethan ficou na calçada onde ele pertencia. Hailey deu um passo mais para dentro, os dedos dela se fechando em punhos enquanto ela passava pela cadeira de jantar derrubada. Ela se forçou a respirar. Por onde você quer começar? Luca perguntou gentilmente. Hailey respirou fundo, trêmula. Meu quarto. Luca o assentiu e a seguiu pelo corredor. Cada passo era uma batalha entre memória e realidade, entre a mulher que ela tinha sido ontem e a que ela estava tentando se tornar hoje. Ela entrou em seu quarto lentamente. A cama estava desfeita. Roupas estavam espalhadas pelo chão. Uma de suas gavetas estava aberta. Ela lembrou de Ethan rasgando-a durante a briga deles, procurando seu telefone, acusando-a de esconder mensagens que ela nunca sequer recebeu. Hailey engoliu. Eu vou pegar sua bolsa, Luca disse. Ele se agachou perto do armário enquanto ela pegava um suéter do chão. O tecido ainda cheirava ao perfume dela. Seguro, familiar, lar, mas também manchado pela memória de quem ela uma vez compartilhou este espaço com. Luca abriu uma mala e a segurou firme enquanto ela colocava suas roupas dentro. Ela dobrou rapidamente, não querendo passar mais tempo ali do que o necessário. Você pega o que precisa, ele disse. Se algo estiver faltando, eu voltarei para pegar depois. Ela assentiu. Depois de um momento de silêncio, ela sussurrou. Este lugar parece menor hoje. Luca olhou para ela. Porque você não está com medo da mesma maneira. Hailey fez uma pausa. O peso da observação dele a atingindo mais profundamente do que ela esperava. Ela olhou ao redor do quarto uma última vez antes de fechar a mala. Eu terminei aqui. Ainda não, Luca disse suavemente. Você ainda tem o banheiro. Certifique-se de ter o que usa todos os dias.
Ela assentiu novamente, grata por como ele a guiava sem controlar. Ela pegou sua escova de dentes, estojo de maquiagem, alguns itens de higiene pessoal, então voltou para a sala de estar. Foi então que ela ouviu um som fraco, uma inalação trêmula, um soluço abafado de si mesma. Ela não tinha percebido que as lágrimas estavam escorrendo até que Luca tocou gentilmente seu ombro. Você está se saindo melhor do que pensa, ele disse. O peito dela apertou. Por que você está sendo tão gentil comigo? Os olhos de Luca suavizaram, embora sua voz permanecesse firme. Porque alguém deveria ter sido gentil com você muito antes de eu aparecer. Ela cobriu a boca, lutando contra uma onda de emoção. Ele não disse mais nada. Ele não precisava. Depois de um momento, ele levantou a mala e gesticulou em direção à porta. Vamos. Ela o seguiu, o coração batendo forte enquanto eles alcançavam a soleira. Marco estava alto na porta, bloqueando a linha de visão de Ethan como uma parede humana. Tudo limpo, ele disse. Luca virou-se para Hayley. Você está pronta? Sim, a voz dela falhou, mas ela não a corrigiu. Eles saíram juntos. Ethan ainda estava parado na calçada, braços cruzados firmemente, mandíbula cerrada, tentando fingir que tinha controle quando não tinha nenhum. No segundo em que ele viu a mala, ele estalou. Então é isso? Ele exigiu. Você está me deixando por algum cara que você nem conhece. Luca não olhou para ele. Ele não precisava. Hayley engoliu em seco. Estou indo embora porque você me machucou. Ethan zombou alto. Você está exagerando. Se você não parasse, Luca disse, finalmente virando a cabeça. A única palavra congelou Ethan no meio da frase, o rosto dele esvaziado de cor. Luca deu um passo ligeiramente à frente de Hayley, não a bloqueando, mas a protegendo. Se você falar com ela novamente sem permissão, Luca disse calmamente. Eu tirarei sua voz. Ethan piscou rapidamente, tremendo. Você não pode me ameaçar como eu não estou te ameaçando, Luca respondeu. Eu estou explicando como isso vai funcionar. Hayley observou a troca com uma mistura de medo e um estranho e profundo alívio. Pela primeira vez, Ethan parecia exatamente como ela sempre se sentira, impotente. Luca entregou a Marco a mala e estendeu a mão para Hayley. Ela hesitou apenas por um segundo antes de deslizar a mão na dele. A voz de Ethan falhou enquanto ele avançava. Você não pode simplesmente levá-la. Marco se moveu instantaneamente, colocando-se entre eles com um empurrão firme. Ela não é sua. Ethan tropeçou para trás. Você não tem o direito. A expressão de Luca não mudou. Sua voz permaneceu calma. Ela gritou por ajuda, Luca disse. E eu a ouvi. Esse é todo o direito que eu preciso. Ethan tremia de raiva, apontando um dedo trêmulo para Hayley. Você está cometendo um erro. Ele é perigoso. Pessoas como ele. Hayley deu um passo à frente, tremendo, mas sem recuar. Não, ela disse. Você é perigoso. Não ele. Ethan congelou, chocado. Hayley respirou tão fundo que doeu suas costelas. Você me fez acreditar que eu merecia as coisas que você me fez, mas eu não mereço. Eu nunca mereci. A boca de Ethan caiu. Hayley se virou. Luca abriu a porta do SUV para ela. Ela entrou sem olhar para trás. Marco colocou a mala no porta-malas e subiu no banco do passageiro. Luca entrou no banco de trás com ela, não ao lado dela, mas perto o suficiente para ela sentir sua presença firmar o batimento cardíaco dela. Enquanto o SUV partia, os dedos de Hayley se apertaram em volta do cinto de segurança. Você se saiu bem? Luca disse baixinho. Eu não me senti bem. Isso não importa, ele respondeu. Você se manteve firme. Ela olhou para as mãos dela. Eu não sabia que podia. Você podia, ele disse. Você apenas nunca teve apoio. Hayley olhou para ele, então realmente olhou para ele. Por que você está me ajudando assim? Ela sussurrou. Ele não respondeu imediatamente. Porque eu não ignoro gritos, ele disse eventualmente. Não mais. O coração dela se contorceu,
sentindo uma história por trás das palavras dele. Algo doloroso. O que isso significa? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Não hoje. O carro seguiu em silêncio por um momento. Então Hayley sussurrou. Onde estamos indo agora? Para a minha casa, Luca disse. A menos que você queira outro lugar. A voz dela tremeu. Eu não sei para onde mais ir. Então você está ficando comigo. A respiração dela falhou. Por quanto tempo? Pelo tempo que você precisar. A garganta dela apertou. Luca, e se isso for demais para você? Ele virou a cabeça para ela, seu olhar inabalável. Eu decido o que é demais, ele disse. O coração dela batia forte. Marco olhou para eles pelo retrovisor, mas permaneceu em silêncio. Quando eles chegaram à cobertura, Luca a levou para dentro. Hayley se sentiu diferente ao cruzar a soleira desta vez. Não como se estivesse invadindo, mas como se estivesse entrando em um lugar ao qual ela pertencia temporariamente. Em algum lugar seguro. Sente-se, ele disse, colocando a mala dela no chão. Ela sentou no sofá abraçando uma almofada enquanto Luca arregaçava as mangas e começava a recolher as coisas que ela havia derrubado antes. Você não precisa limpar, ela disse suavemente. Eu sei, ele respondeu, mas ele continuou fazendo isso de qualquer maneira. Quando ele terminou, ele caminhou em direção a ela e sentou-se na poltrona à frente dela. Hayley, ele disse, há algo que precisamos conversar. O pulso dela acelerou. O que é? Ele se inclinou para a frente, antebraços apoiados nos joelhos. Ontem à noite não foi aleatório, ele disse. Homens como Ethan não param porque alguém lhes diz para parar. Eles não ouvem avisos. A boca dela ficou seca. Então ele virá atrás de mim novamente. Ele tentará, Luca disse. Mas ele não te alcançará. Hayley segurou a almofada mais apertada. Por que você tem tanta certeza? Porque eu não vou deixar. A voz dele era firme, mas havia algo nela. Algo que ela não tinha ouvido antes. Uma promessa, um voto. Ela engoliu em seco. Por quê? Você mal me conhece. Ele manteve o olhar dela. Eu não preciso de tempo para saber quando alguém merece proteção. O peito dela aqueceu, mas o medo permaneceu. E o que acontece se ela hesitou? Se estar perto de mim o colocar em perigo? A expressão de Luca não mudou. Eu já estou em perigo, ele disse calmamente. Meu mundo não é o seu. Mas na noite passada nossas vidas se cruzaram e agora estou envolvido. Hayley o encarou. Você está dizendo que eu sou parte da sua vida agora? Luca não piscou. Sim, ele disse simplesmente. A respiração dela falhou. Você quer isso? Ela sussurrou. Outro longo silêncio. Então sim. O coração de Hayley acelerou de uma forma que nada tinha a ver com medo. Luca levantou. Você deveria descansar. Esta noite foi difícil, amanhã será melhor. Ela o observou caminhar em direção ao corredor. Logo antes de ele desaparecer de vista, ele parou, virando a cabeça ligeiramente. E Hayley, sim, se você se sentir assustada ou sozinha ou sobrecarregada, venha até mim. O pulso dela saltou novamente. Por quê? Os olhos dele suavizaram o suficiente para ela ver algo por trás deles. Porque eu te ouço, ele disse, mesmo quando você não diz nada. Ele foi embora. Hayley olhou para as mãos, percebendo que elas não tremiam pela primeira vez em anos. Ela deveria estar com medo. Ela deveria estar confusa. Em vez disso, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, segura e vista. Mas ela não percebeu algo importante. Ainda não. Salvá-la não foi um impulso para Luca, foi um começo. E Hayley Bennett acabara de se tornar alguém que Luca Kent protegeria a todo custo. Hayley acordou com a luz do sol aquecendo seu rosto e o leve cheiro de café flutuando pela cobertura. Por um momento, ela não sabia onde estava. A cama era mais macia do que qualquer coisa que ela possuía. O quarto estava silencioso. Sem gritos, sem passos, sem medo sentado em seu peito. Então a memória voltou. Luca o apartamento. Ethan do lado de fora a mala.
O olhar nos olhos de Luca quando ele disse a ela que ela era parte da vida dele agora. Hayley sentou-se lentamente, esfregando o rosto. Ela checou o telefone. Nenhuma chamada perdida de Ethan. Nenhuma na ameaça. Apenas 2 mensagens de Olivia, ambas perguntando se ela estava bem. Ela digitou uma resposta rápida. Estou segura. Ligo para você depois. Então ela se levantou, puxando um suéter de sua mala. Quando ela saiu para o corredor, ela ouviu vozes quietas, firmes, controladas. Luca e Marco. Ela hesitou, mas a curiosidade a fez se aproximar, parando logo fora da sala de estar. Os 2 homens estavam perto das janelas, a luz da cidade os contornando. Eu não confio nele, Marco estava dizendo. Ele tem feito perguntas sobre você. Ele não terá respostas, Luca respondeu. E quanto a ela? Marco perguntou baixinho. Hayley segurou a respiração. E quanto a ela? Luca disse. Ela era casada com um homem que não tem limites, Marco disse. Um homem que agora conhece seu rosto. E pessoas como ele procuram vingança quando perdem o controle. A mandíbula de Luca la apertou. Ele já tinha planejado vingança muito antes de eu entrar. E você? Marco perguntou. Qual é o seu plano agora? Luca não respondeu imediatamente. Mantenha-a segura, ele disse finalmente. Marco bufou suavemente. Isso não é um plano. Isso é instinto. É o suficiente, Luca disse. Não quando é ela, Marco murmurou. O coração de Hayley saltou. Luca exalou longo e lento. Eu estou cuidando disso. Marco fez uma pausa. Você está cuidando disso porque ela precisa de ajuda ou porque você se importa? O estômago de Hayley revirou. Luca não se moveu por vários segundos. Quando ele falou, sua voz era mais baixa. Eu me importo se ela está segura, ele disse, e... Isso é tudo. Marco levantou uma sobrancelha. Por enquanto. Luca lançou-lhe um olhar que encerrou a conversa. Hayley recuou rapidamente para evitar ser pega ouvindo. Ela se forçou a respirar. Então entrou na sala como se tivesse acabado de acordar. Luca olhou para ela imediatamente. Você está acordada, ele disse. Ela assentiu. Eu ouvi café. Há café da manhã também, ele disse. Sente-se. Ela sentou no banco da ilha da cozinha, enquanto ele lhe entregava uma caneca. Ela notou o leve hematoma nos nós dos dedos dele. A lembrança da noite passada a fez estremecer. Você não dormiu muito, ela disse suavemente. Eu dormi o suficiente. Ela duvidou disso, mas não insistiu. Marco caminhou em direção à porta. Eu estarei lá embaixo. Ligue se precisar de algo. Antes de sair, ele deu a Hayley um pequeno aceno, um sinal que ela não havia merecido, mas que a confortou estranhamente. Quando a porta se fechou, o silêncio caiu entre ela e Luca. Ela tomou um gole de café. Luca, o que acontece agora? Ele sentou-se à frente dela, mãos envoltas em sua própria caneca. Agora, ele disse calmamente, você descansa, você recupera suas forças, você pensa sobre o que você quer fazer em seguida. E se Ethan apresentar algo contra você? Ela perguntou. A expressão de Luca não mudou. Então ele vai se arrepender. Mas e se ele disser à polícia que alguém arrombou a porta dele porque ele estava sufocando a esposa? Luca interrompeu. Ele quer evitar a tensão, não atraí-la. Hayley piscou. Como você sabe que ele não fará algo pior? Luca se inclinou ligeiramente para a frente. Porque ele me viu e ele sabe exatamente do que sou capaz. O coração dela bateu mais rápido com um poder silencioso em sua voz. Luca, ela sussurrou, eu não quero que você se machuque por minha causa. Eu não vou, ele disse. Mas sua vida, sua reputação, seu mundo, nada disso importa mais do que deter um homem como ele. Ela engoliu em seco. Por que você se importa tanto? A pergunta pairou entre eles. Luca desviou o olhar por um momento, seus dedos batendo uma vez contra o balcão. Quando eu era mais jovem, ele disse lentamente. Eu vi alguém se machucar. Alguém que não merecia. Eu não fiz nada, e eu vivi com isso por muito tempo.
Ele olhou de volta para ela. Eu não deixo isso acontecer mais. A garganta de Hailey apertou. Ela não tinha certeza do que dizer. Ela não queria empurrá-lo a revelar algo que ele havia mantido enterrado por anos. Então ele adicionou baixinho. Você me lembra ela. As palavras cortaram seu peito. A voz dela tremeu. Quem era ela? Essa é uma história para outro dia, ele disse. Ela assentiu. Ela respeitou isso. Luca levantou-se. Termine seu café. Eu preciso fazer uma ligação. Ele se afastou alguns passos, mas Hailey ainda o ouviu. Anthony, me encontre em 1 hora. Eu preciso conversar. Ela franziu a testa. Anthony, meu irmão mais novo, Luca disse guardando seu telefone. Ele acompanha certas coisas, incluindo pessoas como Ethan. O estômago de Hailey apertou. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Hailey, Luca disse virando-se para ela. Você não é responsável pelas ações dele. Ele é. Ela suspirou. Mas seu mundo, eu não quero fazer parte de algo perigoso. Você não está, ele disse. Você está sob minha proteção, não nos meus negócios. Ela manteve o olhar dele. Há uma diferença. Há agora. O peito dela aqueceu inesperadamente. Ele suavizou o tom. Vamos, você deveria tomar um banho. Relaxe. Eu estarei aqui. Hailey passou quase 20 minutos sob a água quente, lavando o medo, a sujeira, os hematomas que doíam mais do que ela esperava. Quando ela saiu, enrolada em uma toalha, ela se sentiu mais leve, embora ainda frágil. Ela pegou outra camisa de sua mala, escolhendo a mais macia, e voltou para a sala de estar. Luca não estava sozinho. Um homem mais jovem, talvez no final dos 20 anos, cabelo escuro, queixo marcado, estava com ele. Ele usava uma jaqueta de couro e parecia encrenca de uma forma que Luca não parecia. Luca acenou para ela se aproximar. Hailey, este é meu irmão, Anthony. Anthony ofereceu um aceno respeitoso. Prazer em conhecê-la. Você também, ela sussurrou tímida. Anthony olhou para Luca. Eu ouvi o que aconteceu. Você quer que eu fique de olho no cara? Sim, Luca disse discretamente. O estômago de Hailey revirou. De olho significa o quê? Anthony encolheu os ombros. Verificar onde ele vai, com quem ele fala. Certificar-se de que ele não está planejando algo estúpido. E se ele estiver? Ela perguntou baixinho. Anthony não respondeu. Luca respondeu. Se ele estiver, Luca disse, nós o impedimos. Hailey abraçou-se. Anthony a estudou por um momento, seus olhos surpreendentemente gentis. Ele realmente te machucou, não foi? Hailey assentiu uma vez. Anthony assentiu também, algo como compreensão cruzando seu rosto. Então nós cuidamos disso. Luca lançou a seu irmão um olhar que encerrou a conversa. Anthony levantou as duas mãos em rendição. Tudo bem, eu vou, ele disse. Mas me ligue se algo mudar. Ele saiu. Hailey afundou no sofá sobrecarregada. Isso é muito. Eu sei, Luca disse, sentando-se ao lado dela. Não perto o suficiente para tocar, mas perto o suficiente para que ela se sentisse mais segura. Hailey pressionou as palmas das mãos. Luca, eu não tinha ideia de quem você era quando você me salvou. Isso não muda nada, ele disse. Muda tudo, ela sussurrou. Como? Você é perigoso, ela disse suavemente. Pessoas sabem seu nome. Pessoas temem você. Sim, ele admitiu. Devo ter medo também? Não, ele disse novamente firmemente. Não você, por quê? Ela perguntou. Luca virou-se ligeiramente para ela. Porque eu nunca te machucaria. E eu nunca deixaria ninguém fazer isso. A respiração dela falhou. Você diz isso como se realmente quisesse dizer, ela sussurrou. Eu digo. O coração dela batia forte. Ela olhou para as mãos. E se Ethan tentar algo novamente? Ele tentará, Luca disse sem hesitação. Homens como ele não param. Eles empurram até que alguém os pare. E esse alguém é você. A voz de Luca baixou. Se tiver que ser. O peito dela la apertou com medo e gratidão ao mesmo tempo. Um longo silêncio se instalou entre eles. Não estranho, emocional.
Então Hayley sussurrou uma pergunta que ela não tinha ousado pensar antes. Por que você se importa tanto? Luca não respirou por um momento. Quando ele finalmente falou, sua voz era diferente, mais suave, honesta. Porque quando eu o afastei de você, eu sentia algo que não sentia há anos. Os olhos dela se levantaram para os dele. O quê? Ela sussurrou. Raiva, ele disse, raiva real. O tipo que significa que alguém cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. Ele fez uma pausa. E porque a noite passada não foi a primeira vez que ouvi alguém gritar por ajuda. Os olhos dela se arregalaram. Quem era? Ele balançou a cabeça lentamente. Não hoje. Que ela sussurrou, respeitando os limites que ele estabeleceu. Luca exalou, endireitou a postura e mudou de assunto. Você deveria descansar. Eu não consigo, ela disse honestamente. Minha mente não para. O que mais te incomoda? Que eu não me sinto mais eu mesma, ela disse. E eu tenho medo que se eu deixar você me ajudar, eu perderei mais de quem eu era. Lucas se inclinou para a frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Eu não quero que você se torne outra pessoa, ele disse. Eu só quero você segura. Os olhos dela suavizaram. E se eu me tornar dependente de você? Você não vai, ele disse. Mas se você precisar de apoio enquanto se cura, você o aceita. Hayley engoliu as lágrimas. A voz dela tremeu. Por que você está sendo tão gentil comigo? Os olhos de Lucas se fixaram nos dela. Porque você merece gentileza. Ele disse mais do que você sabe. As palavras atingiram uma parte do coração dela, que ela não sabia que ainda estava viva. Antes que ela pudesse falar, alguém bateu na porta da cobertura. Forte, urgente. Luca levantou-se instantaneamente, sua expressão mudando de suave para afiada. Fique aqui, ele disse. Ela congelou. Luca lhe abriu a porta para encontrar Marco, sem fôlego, mandíbula apertada. Chefe, Marco disse, nós temos um problema. O tom de Luca ficou frio. O que aconteceu? Os olhos de Marco piscaram para Hayley, então de volta para Luca. É ele, Marco disse baixinho. Ethan, ele não está em casa. Isso não é um problema, Luca respondeu. É, Marco disse, tá, porque ele não está em casa e o carro dele também não. O estômago de Hayley revirou. Ela sussurrou. Onde ele está? Marco olhou para ele sombriamente. Nós não sabemos. Hayley sentiu sua garganta fechar. Luca. Luca se aproximou dela imediatamente. Ele não vai chegar perto de você, ele disse. Mas pela primeira vez, seus olhos escureceram com preocupação. Porque Ethan Collins não estava se escondendo. Ele estava se movendo. E pessoas que se moviam silenciosamente eram as que Luca mais odiava. O batimento cardíaco de Hayley não se acalmou por muito tempo depois que Marco entregou a notícia. Ethan desaparecido era pior do que Ethan com raiva. Pelo menos quando ele estava furioso, ela sabia onde ele estava. O silêncio era imprevisível. O silêncio significava planejamento, e planejamento significava perigo. Luca andava de um lado para o outro perto das janelas, telefone na mão, olhos afiados, expressão controlada, mas tensa. Marco estava perto do balcão da cozinha, braços cruzados, já enviando mensagens para alguém. Hayley se aproximou de Luca, sem saber se deveria falar. Ele se virou antes dela. Hayley, ele disse, voz firme, mas mais firme do que antes. Sente-se por um momento. Ela obedeceu imediatamente, sentando-se no sofá. As palmas das mãos estavam úmidas, joelhos tensos, mente correndo com todas as possibilidades. Por que ele desapareceria assim? Ela perguntou suavemente. Há apenas duas razões, Luca disse. Uma, ele está com medo. Duas, ele é estúpido. Marco adicionou. Ele poderia ser ambos. Hayley abraçou os braços. Ele não é corajoso, mas ele não sabe quando parar. Luca assentiu lentamente, o que é por isso que nós não estamos esperando por ele para fazer o primeiro movimento. Ele discou um número. Hayley o observou enquanto ele falava. Anthony, verifique as câmeras de tráfego perto do prédio de Hayley.
O carro dele está desaparecido. Ele saiu algum tempo depois de nós. Notifique os rapazes no lado leste. Eu quero olhos em cada quarteirão ao redor de suas rotas habituais. Uma pausa. Bom, me ligue quando você encontrar algo. Ele desligou. A voz de Hayley tremeu. Luca, estou te colocando em perigo? Não, ele respondeu imediatamente. Você não sabe o que ele vai fazer. Eu sei exatamente o que homens como ele fazem, Luca disse. Eles batem até que alguém mais forte revide. Ela olhou para o chão, a garganta apertando. Eu não quero arrastar você para isso. Você não arrastou, Luca disse. Eu entrei sozinho. Ela engoliu. Por quê? Ele não respondeu. Não diretamente. Ainda não. Marco pigarreou. Chefe, estou saindo. Manterei meu telefone ligado. Luca já sentiu. Encontre-o. Marco saiu pelo elevador e a porta se fechou com um clique silencioso. O silêncio se instalou novamente. Pesado, denso, carregado. Hayley levantou a cabeça lentamente. Luca, ela sussurrou. E se ele tentar vir aqui? Ele não chegará a este andar, Luca disse. Mas e se ele seguir alguém para dentro? E se ele não vai? Luca repetiu aproximando-se. Este prédio é seguro e eu estou aqui. Ela respirou fundo, trêmula, mas seu corpo não relaxou. Ele se ajoelhou à frente dela, trazendo os olhos deles ao mesmo nível. Olhe para mim, ele disse baixinho. Ela o fez. Você está segura aqui, ele disse. Eu não quero você com medo. Eu estou tentando, ela sussurrou. Eu realmente estou. Eu sei. A voz dele suavizou. Você tem vivido com medo por muito tempo. Isso não desaparece da noite para o dia. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela não queria mostrar. Luca estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar, e colocou uma mão gentilmente em seu joelho. Não territorial, não controlando, apenas a aterrissando. Hayley exalou um suspiro que ela não sabia que estava segurando. Posso te perguntar algo? Ela sussurrou. Sim. Você já lidou com alguém como Ethan antes? A mandíbula de Luca tensionou por um momento. Muitas vezes. E o que aconteceu com eles? Os olhos dele encontraram os dela. Eles pararam de machucar pessoas. O peito dela apertou. Pararam. Por sua causa? Sim, Luca. Eu não quero que ele se machuque. Ele já te machucou. Luca disse que ele escolheu este caminho. Mas e se algo acontecer com ele, nada acontecerá. Luca interrompeu calmamente. A menos que ele force. Hayley olhou para baixo, lágrimas caindo silenciosamente. Ele colocou 2 dedos sob o queixo dela e levantou o rosto dela gentilmente. Eu não o tocarei a menos que ele me force, Luca disse. Eu não estou aqui para punir. Eu estou aqui para proteger. Uma lágrima caiu por sua bochecha. Luca a limpou com o polegar. Você não precisa chorar sozinha mais, ele sussurrou. O peito dela tremeu. Ela fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu, ela sentiu um estranho puxão dentro dela, uma gravidade em direção a ele. Ela não sabia como lutar. Luca, ela sussurrou, você me faz sentir segura. Ele exalou levemente, algo não dito cruzando seus olhos. Isso é bom, ele disse suavemente. Porque você está... Horas se passaram lentamente. Hayley sentou-se encolhida no sofá, olhando pela silhueta da cidade. Ela tentou ler, ela tentou ligar para Olivia. Ela tentou exercícios de respiração, mas nada acalmava a tempestade dentro dela. Luca a observava da mesa de jantar, fingindo revisar documentos, mas Hayley podia sentir os olhos dele verificando-a a cada poucos minutos. Eventualmente, ela se levantou e caminhou até a cozinha. Eu quero ajudar. Ela disse com o quê? Ele perguntou. Algo. Qualquer coisa. Eu não consigo sentar e esperar. Luca colocou os papéis no chão. Você não precisa ajudar. Você precisa descansar. Eu não consigo descansar, ela admitiu. Não até sabermos onde ele está. Luca estudou a expressão dela. Então ele assentiu lentamente. Tudo bem, venha aqui. Ela se aproximou. Nós vamos revisar suas mensagens, Luca disse.
Suas redes sociais, seu e-mail, tudo. Se ele tentou te contatar de outra conta, nós veremos. Ela assentiu, grata por ter algo em que focar. Eles sentaram lado a lado no sofá, sem se tocar, mais perto. Hailey desbloqueou o telefone. Juntos, eles rolaram pelas notificações. Nada de Ethan, exceto as mensagens que ele havia enviado antes. Volte para casa. Precisamos conversar. Isso não é engraçado. É melhor você não estar com alguém. Hailey estremeceu. Típico, Luca murmurou. Ameaças disfarçadas de preocupação. Ela assentiu. Era assim que nós sempre conversávamos. Quando começou? Luca perguntou baixinho. Hailey engoliu, alguns meses depois de nos casarmos. O que mudou? Tudo, ela sussurrou. Ele perdeu o emprego. Ele começou a beber e ele começou a me culpar por tudo. A mandíbula de Luca apertou. Você não merecia uma única coisa que ele te fez. A respiração dela tremeu. Ele continuava dizendo que eu o deixava com raiva, que se eu apenas escutasse, ele não precisaria gritar. É o que homens como ele sempre dizem, Luca respondeu. Nunca é verdade. Hailey fechou os olhos. Eu acreditei nele. Não mais, Luca disse. Ela assentiu lentamente. Quando ela abriu os olhos, ela viu Luca observando-a de perto, cuidadosamente com uma intensidade que parecia ao mesmo tempo opressora e reconfortante. Hailey, ele disse suavemente, você não é fraca. Ela balançou a cabeça. Eu não me sinto forte. Você não tem que se sentir forte, ele disse. Você só tem que continuar. Os olhos dela suavizaram. Como você pode entender tanto sobre isso? O olhar dele baixou por um segundo. Porque eu vi alguém que eu me importava desmoronar pelas mesmas razões e eu não pude salvá-la. Os lábios de Hailey se abriram. Luca, foi há muito tempo, ele disse. Mas eu reconheci os sinais. Ela sussurrou. Sinto muito. Você não precisa ser, ele respondeu. Um longo e pesado silêncio preencheu o quarto. Não desconfortável, emocional. A voz de Hailey quebrou baixinho. Obrigada por tudo. A garganta de Luca moveu-se ligeiramente, mas ele não disse nada. 1 hora depois, Marco ligou. Luca atendeu imediatamente. Fale. Nós encontramos o carro dele, Marco disse. Hailey sentou-se ereta, o pulso acelerando. Onde? Luca perguntou. Em um estacionamento de supermercado no lado oeste. Ele estava dentro da loja? Luca perguntou. Não, Marco respondeu. Mas nós o vimos nas câmeras. O estômago de Hailey revirou. Fazendo o quê? Marco hesitou. Andando sozinho, falando sozinho. Parecendo com raiva. Ele encontrou alguém? Luca perguntou. Não, Marco disse, mas aqui está o problema. Ele estava segurando uma sacola. O coração de Hailey afundou. Uma sacola? Que tipo de sacola? Luca exigiu. Uma pequena, Marco disse, escura. Nós não pudemos ver o que havia dentro. Luca fechou os olhos por um momento. Quando foi isso? Ele perguntou. 20 minutos atrás. Luca desligou, sua expressão escurecendo. Luca, Hailey sussurrou. O que isso significa? Ele virou-se para ela lentamente, voz calma, mas mais fria do que ela tinha ouvido antes. Significa que ele comprou algo, Luca disse. E até que saibamos o que é, não vamos arriscar. O sangue de Hailey gelou. Você acha que ele comprou? Nós não fazemos suposições, Luca disse, mas nós preparamos. Ela cobriu a boca, tremendo. Luca, ele se aproximou imediatamente. Olhe para mim, ele disse. Ela olhou. Você não está sozinha, ele disse. Você não está em perigo. Você está comigo e nada vai acontecer com você. As lágrimas dela caíram. Eu estou com medo. Eu sei, ele disse suavemente. Mas o medo não decide o que acontece em seguida. Eu decido. As palavras afirmaram mais do que ela esperava. Ele limpou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Nós o encontraremos, ele disse. E nós vamos parar o que ele estiver planejando. Ela assentiu. Ele deu um passo para trás.
Até então, você não sai deste apartamento sem mim ou Marco. Ok, ela sussurrou. E você não abre a porta para ninguém. Ok. E você fica onde eu posso te ver. As bochechas dela esquentaram. Ok. Ele estudou o rosto dela por um longo momento, então exalou lentamente. Você está tremendo, ele murmurou. Eu não consigo evitar, ela disse. Luca deu um passo mais perto. Venha aqui, ele disse baixinho. Hayley hesitou apenas um momento antes de se mover em direção a ele. Ele não a abraçou completamente, mas ele apoiou uma mão nas costas dela, seu toque quente e firme. Ela se inclinou ligeiramente para ele, sentindo a segurança que ela ansiava há anos. A voz dela era quase inaudível. Você torna mais fácil respirar. A respiração dele engasgou quase imperceptivelmente. Você está segura, ele repetiu. Ela se afastou ligeiramente, seus rostos próximos, perto demais. O coração de Hayley acelerou. Ela não sabia se estava imaginando, mas os olhos de Luca pareciam se demorar nos lábios dela por um segundo. Apenas um segundo. Então ele pigarreou e se afastou. Nós deveríamos comer, ele disse. Você precisa de força. Ela assentiu, envergonhada com a rapidez com que sentiu falta do calor dele. Luca pediu comida e eles comeram em silêncio. Ela observou o jeito que ele se movia, decisivo, controlado, sempre consciente de tudo ao redor deles. Ele não estava apenas a protegendo. Ele estava estudando cada detalhe, preparando-se para o que aconteceria em seguida. Depois do jantar, Hayley se encolheu no sofá sob um cobertor, a exaustão se instalando em seus ossos. Luca sentou ao lado dela, não muito perto, navegando por feeds de segurança em seu telefone. As luzes estavam baixas. A cidade estava silenciosa, mas algo no momento parecia estranhamente pacífico. Luca, ela sussurrou. Sim. Você acha que isso vai acabar logo? Ele não respondeu por um momento. Eu acho que vai acabar, ele disse. Mas não antes que ele tente algo. O peito dela apertou. E se ele fizer? Luca olhou para ela. Então ele vai aprender por que as pessoas não me desafiam, ele disse calmamente. A respiração dela falhou. Antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra, o telefone de Luca vibrou bruscamente. Ele checou a tela. Sua mandíbula travou. Hayley sentou-se. O que é? A voz de Luca estava baixa. Perigosa. É Anthony. O estômago de Hayley revirou. O que ele disse? Luca olhou para ela, olhos escuros. Eles encontraram Ethan. O coração dela parou. Onde? A resposta de Luca veio como um golpe. Parado do lado de fora deste prédio. A respiração de Hayley falhou. Ele está aqui, Hayley. Luca se levantou. E ele não está sozinho. Luca já estava se movendo antes que Hayley entendesse completamente o que ele havia dito. Ele se levantou do sofá em um movimento brusco, pegou seu telefone e chaves e atravessou a sala de estar com passos longos e determinados. Seu rosto havia mudado, ainda calmo, mas com um foco que fazia o ar na sala parecer mais denso. Hayley afastou o cobertor e se forçou a ficar de pé, suas pernas fracas. Luca, ela sussurrou. O que isso significa? Ele está aqui agora. Sim, Luca disse, olhos na porta. Ele está fora do prédio e ele não está sozinho. O sangue dela gelou. Quem está com ele? Nós estamos prestes a descobrir. Ele pegou o pequeno painel de controle perto do corredor e tocou alguns botões. Uma das grandes telas na parede piscou, mostrando uma visão granulada mais clara da câmera de segurança da frente. Hayley sentiu seus joelhos tremerem. Lá estava ele. Ethan estava na calçada, mãos enfiadas nos bolsos de sua jaqueta, capuz puxado, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Seus olhos estavam selvagens, nervosos, furiosos. Ao lado dele estavam outros dois homens, ambos mais velhos, ambos com aparência rude, ambos estranhos. Um deles fumava, observando a entrada como se esperasse um sinal.
O outro continuava olhando para cima e para baixo na rua. Haley agarrou as costas de uma cadeira para se firmar. Quem são eles? Não são homens inteligentes, Luca murmurou. Se fossem, não estariam aqui. A garganta dela estava seca. Você acha que ele lhes contou sobre você? Talvez, Luca disse. Mas eles realmente não sabem com quem estão lidando. Se soubessem, não estariam parados em frente ao meu prédio assim. Haley engoliu em seco. O que eles vão fazer? Eles não estão subindo, Luca disse, estudando a tela. Eles estão esperando. Isso significa que eles querem que alguém desça. O estômago dela revirou. Eu? Ele olhou para ela. Sim, você. Ela sentiu seu batimento cardíaco em seus ouvidos. Ele se aproximou, voz mais baixa. Você não vai chegar perto daquela entrada. Você me entende? Ela assentiu rapidamente. Eu não vou descer lá nunca. Bom, o telefone dele vibrou em sua mão. Luca atendeu. Anthony. A voz de Anthony estava afiada do outro lado. Eu estou observando do outro lado da rua. É ele. E ele trouxe 2 idiotas que lhe devem favores. Eles parecem impacientes. Mais alguém? Luca perguntou. Não, Anthony disse. Apenas eles por enquanto. Mantenha distância, Luca ordenou. Não os deixe ver você ainda. Entendido, Anthony respondeu. O que você quer que eu faça se eles tentarem entrar? A voz de Luca ficou fria. Não os deixe. Haley observou seu perfil, tentando encontrar conforto em seu controle. Mas o medo pressionava seus pulmões. Chefe, Anthony disse, você realmente acha que ele veio aqui apenas para gritar na porta da frente? Não, Luca disse. Ele veio aqui para se sentir poderoso novamente. Anthony exalou suavemente. Então nós tiramos isso dele. Luca desligou. Haley cruzou os braços sobre o peito, esfregando a pele como se estivesse tentando apagar o frio. Ele veio aqui por mim. Sim, Luca disse, porque ele não suporta que você tenha ido embora. A voz dela tremeu. E que eu fiz isso com você. Ele não negou. Ela encarou a tela. Ele parece diferente. Como? Luca perguntou. Desesperado, ela sussurrou. Pior que o normal, como se estivesse perdendo o controle. Ele está, Luca disse. Homens como ele não sabem como viver sem alguém para esmagar. Os olhos dela queimaram. Luca deu um passo à frente da tela, bloqueando a visão dela. Olhe para mim, ele disse. Ela forçou os olhos para cima. Você não vai descer lá, ele repetiu. Não importa o que ele diga, não importa o que ele grite, não importa o que ele ameace. Eu sei. Se ele mencionar sua família, sua amiga, seu emprego, você não se move. Eu não vou. Se ele disser que vai se machucar ou que é sua culpa, você não se move. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela. Ele já fez isso antes. Eu sei. Luca disse que ele usa sua empatia como uma corrente. Ela cobriu a boca tentando respirar. Você não é mais dele, Haley. Luca disse que ele não tem o direito de puxar suas cordas. Os ombros dela tremeram. Ele baixou a voz ainda mais. Ele está lá fora. Você está aqui na minha casa sob minha proteção. Isso é tudo que importa agora. Ela assentiu entre lágrimas. O que você vai fazer? Pará-lo? Luca disse simplesmente, seu coração tropeçou. Como? Ele virou-se para o corredor, lembrando-o de com quem ele está lidando. 15 minutos depois, Luca estava em frente ao grande armário perto da entrada e o abriu. Haley observava a alguns metros de distância, abraçando-se. Ele puxou um casaco preto e o vestiu, abotoando-o com movimentos calmos. Sob o casaco, sua postura era reta, ombros largos, presença afiada como uma lâmina sem sequer precisar de armas. Marco estará na entrada da garagem, ele disse. Anthony está observando do outro lado da rua. Eu sairei pela frente, Rich. A respiração dela falhou. Você está indo sozinha. Sim, isso é perigoso, ela disse. 3 contra 1. Eu já tive piores probabilidades, ele respondeu.
Luca? Ele se virou e apenas o olhar em seus olhos a fez silenciar. Você está mais segura se houver menos pessoas para se preocupar, ele disse. Eu não preciso de apoio para assustar um homem como ele. Eu só preciso que ele entenda algo. O quê? Ela sussurrou. Que você não é mais alcançável. O coração dela a apertou. Ele se aproximou, seu casaco meio abotoado, o leve cheiro de sua colônia misturando-se com a tensão no ar. Fique dentro, ele disse novamente. Não abra a porta para ninguém, além de mim, Marco ou Anthony. Eu não vou, ela sussurrou. Você vê um número que você não reconhece em seu telefone. Não atenda. Ok. Você ouve gritos de fora. Você não se aproxima das janelas. Ela assentiu, lágrimas espessas em seus olhos. Hayley, ele acrescentou, voz mais suave. Eu falo sério. Confie em mim. Eu confio, ela disse sem hesitação. Por um momento, algo passou entre eles. Algo que nada tinha a ver com perigo e tudo a ver com o jeito que ele olhava para ela. Então ele deu um passo para trás. Eu voltarei logo. Ele disse, você promete? Ela sussurrou. A mandíbula dele apertou. Eu não faço promessas que não posso cumprir. Ele se virou e foi em direção à porta. Luca. Ele olhou para trás. Tenha cuidado, ela disse, a voz falhando, seus olhos suavizaram. Vocês dois fiquem onde estão. A porta se fechou atrás dele. Hayley ficou sozinha na cobertura silenciosa, o coração batendo tão alto que parecia preencher todo o cômodo. Ela se moveu novamente para a tela de segurança, as mãos tremendo, mas parecia pior olhar para a imagem. Ela bloqueou a tela e se afastou, andando de um lado para o outro, tentando ouvir qualquer som de baixo. O peito dela a apertou. Ela nunca se sentira tão impotente e ainda assim tão protegida ao mesmo tempo. Lá fora, o ar frio atingiu o rosto de Luca enquanto ele saía do prédio. A cidade já estava escura, as luzes da rua lançando círculos pálidos no asfalto. Ethan o viu primeiro. Ele se endireitou, ombros tensos, olhos se estreitando. Os dois homens com ele olharam entre Luca e a entrada, incertos. Luca parou a poucos metros deles. Por um longo momento, ninguém falou. Então Ethan zombou. Então é isso? Você manda seus pequenos guardas por aí e depois desce como um rei. O rosto de Luca não mudou. Você está cometendo um erro. Ethan abriu os braços dramaticamente. Eu cometi um erro quando me casei com ela. Eu cometi um erro quando deixei algum estranho arrastá-la para fora da minha casa como um ladrão. Você cometeu um erro quando colocou as mãos nela. Luca disse calmamente. Tudo depois disso pertence a mim. Os dois homens ao lado de Ethan se mexeram desconfortavelmente. Você se ouve? Ethan retrucou. Você acha que você possui este lugar? Que você pode simplesmente pegar o que quiser? Eu não pego o que não é dado, Luca respondeu. Ela escolheu ir embora comigo. Ela não te conhece, Ethan gritou. Você acha que ela está segura com você? Com um criminoso? A mandíbula de Luca apertou, mas seu tom permaneceu estável. Ela está mais segura comigo do que jamais esteve com você. Um dos homens ao lado de Ethan deu um pequeno passo à frente. Ei, olhe, cara, nós não queremos problemas. Nós estamos aqui apenas para calar a boca. Ethan retrucou. Eu sou quem está falando. Os olhos de Luca piscaram para o homem que falou. Então de volta para Ethan. Então, eles nem sabem por que estão aqui. Eles estão aqui, Ethan disse friamente. Porque quando eu digo a alguém que eu preciso de ajuda, eles aparecem. Diferente dela, diferente de você. Você não precisa de ajuda, Luca disse. Você precisa de consequências. Um músculo saltou na bochecha de Ethan. Eu quero ela de volta, ele disse. Você vai mandá-la descer agora? Não, Luca respondeu. Ethan riu, mas não havia nada de sensato no som. Você acha que pode simplesmente dizer não e pronto? Você acha que eu vou embora? Sim, Luca disse, você vai. Ou você será forçado a... Os olhos de Ethan brilharam.
Por quem? Você. Luca não se moveu. Sim, a rua estava muito silenciosa. Até os carros passando pareciam diminuir a velocidade como se a tensão os atingisse também. Anthony estava do outro lado da rua, perto de um carro estacionado, olhos nas mãos de Ethan, pronto. Marco observava da entrada lateral, postura alerta, esperando um sinal. Ethan cerrou os punhos. Eu sou o marido dela, ele rosnou. Ela pertence a mim. Não, Luca disse. Ela não pertence. Você acha que ela te ama? Ethan gritou. Você acha que ela está apegada a você porque você interpretou o herói uma vez e agora ela vai cair na sua cama como uma bonequinha quebrada? O olhar de Luca escureceu. Você acha que eu não vejo o que você está fazendo? Ethan zombou. Você não é um salvador. Você é um abutre. Você viu algo fraco e o pegou. Luca deu um passo mais perto. Ethan vacilou. Quando eu entrei naquele apartamento, Luca disse baixinho. Ela não estava fraca. Ela estava sufocando. E você estava apertando. A mandíbula de Ethan se apertou. Você a quer de volta? Luca perguntou. Você teve uma chance de mantê-la. No dia em que você prometeu protegê-la, você quebrou isso. Então, você não tem outra chance. Você não tem o direito de dizer isso. Ethan explodiu. Ele alcançou o casaco. Anthony se moveu primeiro. Chefe! Anthony gritou. A mão dele! Antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, o corpo de Luca reagiu. Ele avançou, agarrou o pulso de Ethan e o bateu contra a parede próxima. Ethan gritou, largando o pequeno objeto que ele estava segurando. Ele atingiu o chão e rolou. Um pequeno objeto de metal, não uma arma. Uma faca. A lâmina brilhou sob a luz da rua. Luca a chutou para longe. Anthony correu para frente, agarrando um dos outros homens pelo braço e torcendo-o para trás das costas, imobilizando-o. Marco interceptou o segundo homem, empurrando-o contra um carro estacionado. Em segundos, todos os três estavam contidos. Ethan ofegava, preso entre Luca e a parede de tijolos. Planejando algo? Luca perguntou, voz baixa. Ethan cuspiu na calçada. Eu ia te assustar. Você trouxe uma faca para me assustar? Luca perguntou. Ou ela. Os olhos de Ethan brilharam. Ela precisa aprender. A paciência de Luca se quebrou. Ele agarrou Ethan pela frente de sua jaqueta e o empurrou mais forte contra a parede. Não, ele disse em um tom controlado e perigoso. Você é quem vai aprender. Ethan tentou se livrar, mas o aperto de Luca era inquebrável. Você não a possui, Luca disse. Você não possui o corpo dela. Você não possui o medo dela. E você com certeza não possui a vida dela. A voz de Ethan tremeu. Você vai me matar na frente de todas essas câmeras. Não, Luca disse. Eu não preciso. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando. Você já está acabado. Ethan engoliu em seco. Você se aproxima dela novamente, Luca disse. Você liga para ela, a segue, fica do lado de fora de qualquer prédio onde ela esteja, fala com as amigas dela, aparece no emprego dela, ou mesmo diz o nome dela da maneira errada. Você está acabado. Acabado como? Ethan sussurrou. Os olhos de Luca endureceram. Você não vai gostar da resposta? Ethan tremeu. Você acha que eu não posso te alcançar? Luca perguntou. Você acha que a polícia vai te proteger de mim? Você acha que alguém vai se importar com o que acontece com um homem que passa seu tempo sufocando a esposa quando ninguém está olhando? Os ombros de Ethan caíram, mas sua voz permaneceu amarga. Ela pertence a mim, ele repetiu fracamente. Não, Luca disse novamente. Ela pertence onde ela está segura, e esse lugar nunca incluirá você. Ele recuou ligeiramente e olhou para Anthony. Pegue a faca dele, Luca disse. Certifique-se de que ele não a recupere. Anthony pegou a faca do chão e a colocou em seu próprio bolso. E eles? Marco perguntou, acenando para os dois homens que ele havia contido. Luca os fuzilou com o olhar. Vocês dois tomaram uma decisão ruim esta noite.
Nós não sabíamos. Um deles começou. Vocês sabiam o suficiente. Luca interrompeu. Vocês vieram aqui por ele. Da próxima vez que ele ligar, vocês não aparecem. Vocês vão embora. Se não fizerem, desejarão ter feito. Eles assentiram freneticamente. Anthony soltou o homem que ele estava segurando. Marco soltou o outro. Eles tropeçaram para trás, mãos levantadas em rendição. Então se viraram e apressaram-se pela rua sem olhar para trás. Apenas Ethan permaneceu pressionado contra a parede, respirando pesadamente. "O que você vai fazer comigo?" Ethan perguntou. "Nada mais", Luca disse. "Esta noite", Ethan piscou. "É isso. Isso depende de você", Luca respondeu. "Você desaparece. Você busca ajuda. Você fica longe dela. Você pega uma garrafa em vez de uma mulher quando está com raiva. Você segue a lei pela primeira vez em sua vida. Você fica quieto. E eu não penso em você novamente." Ethan engoliu. "E se eu não fizer?" A resposta de Luca foi gelada. "Então você se lembrará desta noite como a versão gentil." Silêncio. Anthony se aproximou de Luca. "Chefe, a polícia pode receber uma ligação. Nós deveríamos nos mover." Luca assentiu uma vez. Ele olhou para Ethan uma última vez. "Você a perdeu na primeira vez que levantou a mão para ela. Esta noite apenas oficializou." Ele se virou e foi embora. Anthony permaneceu por um segundo, encontrando os olhos assustados de Ethan. "Ouça-o", Anthony disse. "Ele está te dando uma chance. A maioria das pessoas não tem uma." Então ele seguiu Luca. Marco contornou a esquina, certificando-se de que ninguém mais estivesse observando muito de perto. Então se juntou a eles enquanto eles cruzavam de volta para o prédio. Da calçada, Ethan os observou ir, respirando pesadamente, tremendo. Não de raiva desta vez, mas de um medo que ele nunca pensou que sentiria. No andar de cima, Hayley andava de um lado para o outro na sala de estar, dedos se torcendo. Cada minuto parecia uma hora. Cada som distante a fazia estremecer. Quando ela finalmente ouviu o suave bip da fechadura da porta e o clique de sua abertura, ela congelou. "Hayley", Luca chamou. Ela correu para a frente. No momento em que ela ouviu, sua visão embaçou com lágrimas. "Você está bem?" "Eu estou bem", ele disse. Eles, está resolvido", Luca disse. A respiração dela tremeu. "O que isso significa?" "Significa que ele veio aqui com 2 homens e uma faca", Luca disse diretamente. "Significa que ele pensou que poderia nos assustar." Os joelhos dela quase cederam. "Uma faca? Ele nunca tocou nela", Luca disse. "Eu me certifiquei disso." "Ele está?" Ela engoliu. "Ele está machucado." "Não fisicamente", Luca disse, "mas seu orgulho está." Ela exalou apressadamente, cobrindo o rosto com as 2 mãos. "Deus!" Luca se aproximou. "Ei!" Ela baixou as mãos lentamente. Ele estava bem na frente dela agora. Casaco aberto, cabelo um pouco bagunçado do vento, olhos escuros, mas calmos. "Ele não voltará", Luca disse. "Você não pode saber disso." "Eu sei", ele disse, "porque se ele voltar, não haverá segundo aviso." O peito dela apertou. "Eu não quero mais violência." "Nem eu", ele disse. "É por isso que eu parei esta noite." Ela olhou nos olhos dele e viu algo ali que ela não esperava. Não apenas raiva, não apenas controle, mas uma proteção feroz e focada que nada tinha a ver com o ego e tudo a ver com ela. "Você continua dizendo que está fazendo isso para me proteger", ela sussurrou. "É a verdade." "Mas por quê?" ela perguntou. Ele não desviou o olhar. "Porque eu não suporto a ideia de você ser machucada", ele disse simplesmente. Os olhos dela se encheram novamente. "E porque quando eu te ouvi gritar naquela primeira noite", ele continuou, "algo dentro de mim decidiu que você nunca mais gritaria sozinha." A respiração dela falhou. Ela não sabia o que dizer. Ela nem sabia o que sentir. Gratidão, alívio, medo, desejo. Tudo colidiu dentro dela de uma vez. "Eu não sei quem eu sou sem medo."
Ela sussurrou. Você vai descobrir, ele disse. E se eu não gostar dessa versão de mim? Você vai gostar, ele disse, porque você finalmente se verá do jeito que eu te vejo. O coração dela tropeçou. E como é isso? Forte, ele disse. Corajosa, digna de proteção. Ela cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Ele deu um passo lento para mais perto. Hayley, ele disse suavemente, você não é um fardo. Você não é um problema que eu tenho que resolver. Você é alguém que eu escolhi ajudar, e eu não me arrependo. A voz dela tremeu. Você não se arrepende? Nem por um segundo. O silêncio caiu denso com tudo o que não foi dito. O pulso dela acelerou. Luca, ela sussurrou, se eu ficar aqui, se eu ficar com você, isso não trará mais perigo para a sua vida? Ele balançou a cabeça. Minha vida já é perigosa. Você não trouxe isso. Você apenas trouxe uma razão pela qual eu me importo mais com ela. A respiração dela falhou. Você não é responsável pelo meu mundo. Ele acrescentou. Mas você pode ser a razão pela qual eu mudo como eu vivo nele. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significa? Ele não respondeu. Ainda não. O telefone dele vibrou novamente. Ele olhou para a tela. Anthony, ele disse. Ele está me enviando atualizações sobre Ethan, ela perguntou. Sim, Luca disse. Eles o seguirão pelos próximos dias. Certifiquem-se de que ele não tente mais nada. E se ele tentar? Ela sussurrou. Os olhos de Luca endureceram. Ele não vai gostar do que acontece em seguida. Ela estremeceu. Ele estendeu a mão e gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Esta noite acabou, ele disse. Você precisa dormir. Ela balançou a cabeça. Eu não vou conseguir. Sim, ele disse suavemente. Você vai. Por que você tem tanta certeza? Porque eu não estou saindo, ele disse. Não esta noite. O coração dela saltou. Você está ficando aqui acordado. Sim, Luca, você não precisa. Eu sei. Ele interrompeu. Eu quero. A garganta dela apertou. Ele gesticulou em direção ao quarto de hóspedes. Vá deitar. Se você acordar assustada, saia aqui. Ela hesitou. E se você não quiser dormir sozinha, ele acrescentou baixinho. Eu posso sentar na cadeira perto da sua porta. Você vai me ouvir respirar. Você vai saber que não está sozinha. O peito dela doeu com algo profundo e quente. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou novamente, quase desesperada para entender. A resposta dele veio sem hesitação. Porque eu me importo com o que acontece com você, ele disse. Mais do que eu deveria, mais do que eu planejei. A confissão a atingiu como um toque físico. Os dedos dela apertaram a borda da manga dela. Luca, ela respirou. Eles estavam ali a centímetros de distância, a cidade lá fora em silêncio, a noite pesada com tudo o que quase deu errado e tudo o que ainda poderia dar certo. Por um momento, pareceu que o mundo encolheu para apenas os dois. Ela, aterrorizada, mas mudando, e ele, perigoso para todos, menos para ela. Hayley abriu a boca para dizer algo que ela não estava pronta para dizer. Mas as palavras congelaram em sua língua porque, pela primeira vez, ela percebeu algo aterrorizante e bonito ao mesmo tempo. Ela não estava apenas segura com Luca. Ela estava se apaixonando por ele profundamente. E ela não tinha ideia do que isso custaria a ambos. Hayley não dormiu naquela noite. Não por medo, mas porque toda vez que ela fechava os olhos, ela via Luca do lado de fora do prédio, enfrentando Ethan, enfrentando o perigo, enfrentando tudo o que ela tinha tido muito medo de confrontar. Ela andou de um lado para o outro no quarto de hóspedes por quase 1 hora. Então sentou na beirada da cama, abraçando os joelhos. Ela podia ouvir passos fracos no corredor. Luca vigiando como prometido. Em algum momento, ela se levantou e abriu a porta lentamente. Luca levantou-se da cadeira que ele havia puxado para o corredor. Ele havia tirado o casaco, arregaçado as mangas e apoiado os cotovelos nos joelhos. Seus olhos suavizaram quando ele a viu. Você está bem? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça.
Não, ele se levantou imediatamente. O que você precisa? Ele perguntou, aproximando-se. Ela hesitou, não porque estivesse insegura, mas porque ela nunca havia pedido nada a alguém que não usaria isso contra ela depois. Eu não quero estar sozinha. Ela sussurrou. Luca assentiu uma vez, lento e firme. Vamos. Ele a levou para a sala de estar, onde a cidade brilhava através das altas janelas. O sofá parecia grande demais e vazio demais. Então ele sentou-se ao lado dela, sem tocar, mas perto o suficiente para ela sentir o calor dele. Por muito tempo, nenhum dos dois falou. Então Hayley sussurrou. Se você não me ouvisse naquela noite, eu não sei onde eu estaria. Você ainda estaria viva, Luca disse baixinho, porque você é mais forte do que pensa. Ela balançou a cabeça. Eu não era forte, eu estava presa. Você saiu no momento em que teve uma escolha, Luca disse. Isso é força, só por sua causa. Ele virou a cabeça para ela. Talvez eu tenha aberto a porta, mas você é quem a atravessou. A garganta dela la apertou. Ela olhou para as mãos. Você continua me chamando de forte, mas eu me sinto quebrada. Isso é porque você está se reconstruindo. Ele respondeu. Não é bom no começo. Ela respirou fundo, trêmula. Você fala como alguém que sabe. A mandíbula dele flexionou ligeiramente. Porque eu sei. Ela queria perguntar sobre a mulher que ele não pôde salvar. Queria saber o que o transformou no homem ao lado dela. Mas ela esperou. Em vez disso, ela sussurrou. Eu não sei como recomeçar. Você não recomeça sozinha, Luca disse. Hayley olhou para ele. Luca, o que você quer de mim? Ela perguntou. Ele não piscou. Você? A respiração dela falhou. O pulso dela saltou. Mas só se você quiser, ele acrescentou. Hayley o encarou. Este homem perigoso com um coração que ele fingia não ter. Ela pensou que se sentiria sobrecarregada, intimidada, aterrorizada. Em vez disso, ela se sentiu firme. Por que eu? Ela sussurrou. Luca exalou lentamente. Por que você entra em quartos como se fosse invisível? Por que você pede desculpas com muita frequência? Por que você sobreviveu a coisas que teriam destruído outras pessoas? Por que você olhou para mim como se eu não fosse um monstro? Por que ele pausou, olhos fixos nos dela? Porque eu não me importo com alguém há muito tempo e eu não posso mais ignorar isso. O batimento cardíaco dela engasgou. Luca, ele se inclinou mais perto. Não tocando, apenas mais perto. Sua voz baixou para um tom baixo e honesto que ela não tinha ouvido antes. Você mudou algo em mim, ele disse, e eu não quero que seja desfeito. Hayley mordeu o lábio, lágrimas surgindo. Estou assustada, ela sussurrou. Eu sei, ele disse. Eu também estou. Você? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu uma vez. Eu não deixo as pessoas se aproximarem. Nunca dá certo. Mas com você, parece diferente. Como se manter distância fosse pior do que o risco. As lágrimas dela caíram. Ele limpou uma gentilmente com o polegar. Você está tremendo. Ele sussurrou. Eu não sei como fazer isso, ela respirou. Você não precisa, ele disse. Não esta noite, não amanhã. Nós vamos devagar. Tão devagar quanto você precisar. O peito dela doeu. Por que você é assim comigo? Ela sussurrou. Porque você é a primeira coisa boa que cruzou meu caminho em anos. Ele disse. Ela cobriu a boca, tentando não desmoronar. Lucas se aproximou. Mal, mas o suficiente para que ela pudesse sentir a respiração dele. Se você não quiser isso, ele disse suavemente, diga a palavra e eu darei um passo para trás. Eu não vou forçar. Eu não vou presumir. Eu continuarei sendo seu protetor e nada mais. Hayley baixou a mão. Eu não quero que você dê um passo para trás. Ela disse. Ele inalou lentamente, como se as palavras dela o tivessem atingido fisicamente. Hayley, ele sussurrou. Ela respirou fundo que ela não achava que conseguiria. Você me faz sentir segura, ela admitiu.
mais segura do que qualquer um jamais fez. Os olhos dele suavizaram de uma forma que ela nunca tinha visto. E eu quero que a voz dela fale. Eu quero saber como é ser cuidada sem medo. Luca olhou para ela como se ela fosse algo precioso, algo importante, algo que ele já havia jurado proteger. Ele levantou a mão lentamente, dando-lhe cada segundo para se afastar. Ela não o fez. A mão dele repousou levemente na lateral do rosto dela, quente e firme. Ela se inclinou para ela instintivamente. Você merece carinho, ele sussurrou. Uma lágrima escorregou pela bochecha dela. E você merece alguém que não te machuque, ele disse. A respiração dela tremeu. Eu quero isso. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Não um beijo, apenas um toque. Sua testa repousando gentilmente contra a dela. Ela fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, seu corpo não tensionou quando alguém a tocou. Ela não estremeceu. Ela não recuou. Ela se sentiu segura. Ela se sentiu vista. Ela se sentiu desejada. Quando ela abriu os olhos novamente, os de Luca já estavam nos dela. Venha aqui, ele sussurrou. Hayley se inclinou contra o peito dele e os braços dele a envolveram lentamente. Cuidadoso, deliberado, protetor. Ela afundou nele como se ela tivesse tentado se sustentar por muito tempo. Eu te peguei, ele murmurou contra o cabelo dela. Ela exalou um suspiro que a quebrou. Minutos se passaram. Talvez uma hora. Não importava. Ela levantou a cabeça lentamente. Luca, sim. Será sempre perigoso estar com você. Ele foi honesto. Sim, ele disse. Mas não para você. Nunca para você. O coração dela palpitou. E quanto a você, ela sussurrou. Ele hesitou. A única vez que ela o tinha visto inseguro. Eu não me importo com o perigo, ele disse. Eu me importo com você. A respiração dela falhou. Você está me dizendo? Ela sussurrou. Que o chefe da máfia ao lado me quer. A mandíbula dele flexionou em um meio sorriso, o primeiro verdadeiro que ela já havia visto nele. Eu estou te dizendo, ele disse suavemente, que Luca Key te quer. Ela engoliu. E Hayley Bennett te quer também. A frase pairou entre eles, elétrica e frágil. Luca não a beijou. Ele não apressou. Em vez disso, ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos gentilmente com os dela. Sem força, sem pressa, sem perigo, apenas conexão. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele descansou a bochecha no cabelo dela. Pela primeira vez, ela não se sentiu uma vítima. Ela se sentiu como alguém começando uma nova vida com ele. Na manhã seguinte, a luz do sol encheu a cobertura. Hayley acordou no sofá enrolada sob um cobertor que ela não lembrava de ter puxado sobre si. Lucas estava perto da janela, café na mão, observando a cidade. Seu casaco estava fora, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente bagunçado. Ele parecia quase humano, quente, presente. Ele se virou quando ouviu ela sentar. Bom dia, ele disse, as bochechas dela esquentaram. Você dormiu? Um pouco, ele mentiu. Ela sorriu suavemente. Você não precisava ficar acordado. Eu precisei, ele disse. Porque se algo acontecesse enquanto você estava dormindo, eu não me perdoaria. O peito dela la apertou. Ele caminhou em direção a ela lentamente. Nós precisamos conversar, Luca disse, sobre o que a noite passada significa. Ela assentiu. Significava algo. Sim, ele disse, e eu quero mais disso. Mas eu preciso saber que você está pronta. Hayley se levantou, coração batendo, e se aproximou dele. Eu não sei como é estar pronta, ela disse. Mas eu sei que eu não quero ir embora. Os olhos dele suavizaram. Então você não vai, ela pegou a mão dele, desta vez sem tremer. E eu sei, ela disse lentamente. Que seja o que for isso, eu quero com você. Luca roçou o polegar nos nós dos dedos dela. Então nós seguimos em frente, ele disse baixinho. Sem caos, sem medo, sem pressão, apenas em frente. Ela sorriu. Pequena, incerta, mas real.
E quanto a Ethan? Ela sussurrou. Nós estamos cuidando dele, Luca disse. Ele não vai chegar perto de você novamente. E seu mundo? Ela perguntou. Sua vida? Luca se aproximou, levantando o queixo dela gentilmente. Você é a única parte da minha vida da qual eu tenho certeza. A respiração dela tremeu. E se as coisas ficarem perigosas, eu te manterei segura, ele disse. Essa é uma promessa que eu farei e cumprirei. A voz dela vacilou. Não de medo, mas de emoção. Luca, sim. Você tem certeza sobre nós? A resposta dele foi imediata. Eu nunca tive certeza de nada. E com isso ele se inclinou lentamente, cuidadosamente, e pressionou os lábios nos dela. Não intenso, não apressado. Um primeiro beijo que parecia um voto. As mãos dela se moveram para o peito dele. As mãos dele se moveram para a cintura dela. E o mundo ao redor deles desapareceu. Quando o beijo se desfez, Luca encostou a testa na dela. Você está segura, ele sussurrou. Não por sua causa, ela disse suavemente. Mas com você, ele sorriu, mal, mas o suficiente para mudar todo o seu rosto. E foi nesse momento que ela soube. Este não era o fim da história dela. Era o começo. O começo de Luca Canty e Hayley Bennett, o chefe da máfia ao lado e a mulher cujo grito ele nunca poderia esquecer. Segura, amada, escolhida. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que saberei que você realmente gostou. Mesmo se você estiver assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como